Eu sou Alzira Helena, nascida Nogueira de França e depois com o casamento ainda acrescentei o Vital Brasil ao meu sobrenome. Eu nasci em Curitiba, sou filha de um famoso oftalmologista já falecido, Rubem Nogueira de França, e de Florinda Alzira. Meu avô ele foi erva-mateiro, teve madeireira. O nome dele é Ildefonso Stockler de França, irmão do Heitor Stockler de França, que foi muito conhecido aqui como poeta e cuja casa hoje atende a um espaço cultural do SESI. E a casa dele fica ali no centro no centro de Curitiba, na Marechal. É uma casa cor-de-rosa. Essa casa vale a pena ser visitada, uma beleza. Mas meu avô teve uma gráfica também. Então talvez por aí, e essa gráfica dele editava livros e tudo, gráfica mundial. Talvez tenha vindo daí o meu gosto pelo impresso. Então eu acho que isso é também um pontinho a ser colocado. Frequentei muito o Clube Curitibano, as festas, o Vem à Vontade. No Graciosa, eu fui escolhida garota graciosa, e naquele mesmo ano, eu devia ter meus 16 anos, o jornal Tribuna do Paraná me escolheu senhorita do ano. Então, isso foi uma fase também muito divertida da juventude, que a gente frequentava muito as festas da cidade. Foi um tempo muito gostoso. Passei minha infância e juventude em Curitiba e, posteriormente, eu me mudei para o Rio. Fui aluna do Colégio Sion, depois estudei no Educação Familiar, que na época era o conhecido caça-marido. Embora nós tivéssemos inúmeras atividades que não eram essa de caça-marido, estudávamos mesmo e o colégio marcou a nossa vida. Eu fiz a faculdade de jornalismo, quer dizer, na época era comunicação social, com habilitação para jornalismo, publicidade e propaganda. Me formei pela antiga Universidade Católica, atual PUC, e comecei a minha vida profissional com o Luiz Renato Ribas, na empresa que ele mantinha, que era Digital. Ali trabalhei como redatora no Guia Tour, na revista Programas e também num jornal diário, um boletim diário que circulava a bordo do ônibus circular, que levava o mesmo nome e que atendia os passageiros do centro da cidade. Era muito divertido fazer isso, porque tínhamos que fazer como se fosse um jornal diário, apesar de ser um boletim, mas tínhamos o prazo a cumprir e recebemos muitos elogios por essa iniciativa dele. Depois de ter trabalhado aqui na Digital com o Ribas, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E no Rio eu comecei uma carreira na imprensa especializada em turismo. Trabalhei em dois dos mais importantes veículos da imprensa especializada, a Panrotas, editora, e a Hotel News, edições e promoções. Nesse meio tempo ainda no Rio de Janeiro, eu, talvez levando essa experiência de ter trabalhado na Digital, eu fiz como freelancer um sem número de publicações, house organs, para grandes empresas como TAP, Air Portugal, Hotéis Otton, a Pan American, a extinta empresa aérea, para diversas agências de turismo e para o turismo da Escandinávia também e turismo da África do Sul. Foi um período muito gratificante na minha vida e eu penso que
que foi onde eu adquiri mesmo esse gosto por viagens, que, embora desde criança eu tenha viajado, foi nesse período, como jornalista especializada, que eu ganhei mais esse desejo intenso de sempre estar viajando. Eu considero que viajar seja o meu principal hobby. E também quer dizer, uma forma de estar ligada às viagens é ter trabalhado com isso. Terminada a faculdade, juntamente com outros 5 jornalistas aqui da cidade, cometemos a loucura de lançar um livro de poesias. Quer dizer, são coisas da juventude. E o nome do livro era O Arame, que eram as nossas iniciais de cada um dos jornalistas. Foi também uma outra experiência e devo dizer que foi interessante, porque toda a fase de preparação do livro foi divertida, foi bem interessante para todos nós. Depois, quando eu voltei do Rio para Curitiba, isso foi em 1991, juntamente com meu marido, montamos uma empresa de representações aqui em Curitiba, que durante muitos anos foi representante da United Airlines e também da All Nippon Airways. Além das 2 empresas aéreas, nós representávamos diversas operadoras de turismo, locadoras internacionais, cartão de assistência ao viajante. Quer dizer, então foi uma forma de eu me manter ligada, só que já num outro segmento, agora na área comercial, continuar ligada ao turismo e com isso também não parar de viajar. Foi o que aconteceu. Como representante da United Airlines, a nossa empresa teve que ter escritórios em Londrina, Maringá, Joinville e Florianópolis. Isso fazia com que a gente tivesse que se deslocar o tempo todo. A nossa empresa, a Ian Representações, ela foi homenageada diversas vezes pela United como a de melhor performance. Então, principalmente foi depois do atentado de 11 de setembro, nós conseguimos atingir as metas de vendas, apesar de todo o problema que houve naquela ocasião. Foi um período muito, muito gratificante também. E eu sei que depois de 2005, 2006, a figura do representante de empresas aéreas caiu em desuso. As empresas aéreas, de um modo geral, acho que hoje nenhuma delas mantém representante, optaram por diversificar o seu meio de distribuição. Então, não houve mais essa exclusividade. Com isso, nós deixamos de atender as empresas aéreas e eu, depois disso, resolvi enveredar para outra atividade. Embora, durante esse tempo aqui em Curitiba, de 91 até 2010, 2012, eu tenho contribuído com diversas publicações também sobre turismo. Então, quer dizer, a coisa continua, continuamos ligados ao jornalismo e ao turismo, de certa forma. E com o encerramento das atividades com as empresas aéreas, eu resolvi seguir outro caminho, que foi montar uma loja de acessórios, presentes, e na qual eu ainda tenho uma seção que é dedicada a lembranças do Paraná, de Curitiba, de uma certa forma. São quadros das principais pontos turísticos de Curitiba, e pela localização da loja ser
próxima a alguns hotéis, então tem uma afluência grande de turistas que acabam indo e levando alguma coisinha de Curitiba para os seus lugares de origem. Sobre o que mais que poderia falar? Bom, eu gosto muito de música, teatro, pintura, mas principalmente o que eu gosto de fazer é viajar. Então, já tenho no meu currículo mais de 400 viagens pelo Brasil, pelo exterior, e é uma coisa com a qual eu não quero parar de ter esse contato assim tão íntimo. Eu tenho uma filha que não quis seguir a carreira, só uma filha, não tenho mais, e a atividade dela hoje é completamente diferente da minha. Então, a atividade principal é atender o sítio da família. Então, nada a ver comigo.